Olá, bem-vindos ao canal Jovem Sênior e hoje estou com meu querido convidado Matheus Welter, que vai falar sobre tecnologia alimentar. Olá, amigos do canal Jovem Sênior! Hoje é um dia muito especial, estou aqui com meu querido convidado num lugar muito especial, Matheus Welter. Matheus Welter é uma pessoa iluminada por natureza, um pesquisador, um buscador e uma pessoa que nos traz hoje informações muito importantes sobre tecnologia alimentar. Para você, para mim, jovens sêniors, nós que estamos aí nessa jornada procurando ficar cada dia mais bonitos, saudáveis, mais inteligentes, iluminados, vamos trazendo esse assunto que é muito interessante. Vamos lá, Matheus, eu gostaria que primeiramente, bem-vindo ao canal Jovem Sênior. Obrigado. Matheus, eu gostaria que tu contasse um pouquinho da tua história, como tu começaste a mexer com essa história toda de tecnologia alimentar, Sim. quais foram as tuas motivações e depois a gente vai contextualizar isso no universo da senioridade. Bom, primeiro é um prazer estar aqui. De antemão já te dou os parabéns por esse projeto incrível. Eu acho falar sobre um tema tão importante para a nossa atualidade, para o futuro da humanidade, né? Eu acho que o futuro, o desenvolvimento e a evolução da humanidade passa pela evolução do nosso estilo de vida como um todo e a alimentação, e aí entra a tecnologia dos alimentos. O que dizer dessa introdução? Então, eu te admiro demais, tu tem uma sabedoria única e que eu possa, enfim, contribuir um pouco com as coisas que eu vim aprendendo ao longo desses anos. Para quem não sabe, eu sou fundador da Stargenia. A Stargenia é uma empresa de alimentos inteligentes e suplementos nutricionais. Isso nasceu do meu propósito, né? Porque até os 10 anos de idade eu tive algumas questões de saúde que em determinado momento da minha história eu tive que realmente dar um basta, né? Acho que isso chega para todo mundo em diferentes áreas da vida, em que aquela insatisfação positiva de que não, né, eu mereço algo a mais. E foi então que eu passei, com 10 anos mesmo, a começar a estudar, primeiro de maneira autodidata, né? Eu lembro aos 15 anos, quando minha avó me disse: Matheus, o que tu quer de Natal? E eu disse: vó, eu quero Guyton, né, o tratado de fisiologia. Ela disse: mas querido, tu não quer um videogame? E eu disse: não, vó, eu queria. E depois ela descobriu que era mais caro que um videogame. E ao longo desses anos, aos 10 anos mesmo, emagreci mais de 20 quilos, passei a entender que não é só emagrecimento, mas é estilo de vida saudável, né? Me tornei um atleta de alto desempenho, escrevi um livro também que chama O Poder do Estilo de Vida, que hoje também é minha marca registrada, e enfim, a Stargenia ainda está só no início do seu propósito de levar uma alimentação inteligente para as pessoas, e espero poder contribuir. Com certeza. Bom, mas então, tem bastante coisa para conversar hoje. Jovens Sêniors, fiquem ligados, já vão dando seu like aí no canal. Nós vamos deixar aí nos comentários, nas descrições do vídeo, vamos deixar também as direções. Mas vamos lá, né? Tu falaste de uma infância onde tu tivesse algum problema, sei lá, de saúde e também de sobrepeso. E o canal destina-se ao outro lado, ao outono da vida, né? Quando a gente vai entrando na senioridade, a gente necessita de bastante cuidado com a alimentação. E onde a gente já comeu muita coisa, já comeu muito errado, já nos alimentamos muito errado e também doenças advêm de um processo alimentar equivocado, enfim, que a gente compra de graça, né, e consome, e portanto muitas doenças vêm daí. Na tua visão, né, tu tivesse essa experiência, existem muitos idosos, né, com sobrepeso, com problema de diabetes, pessoas que estão com problemas digestivos, né, enfim, como que as tuas pesquisas ou a tua lembrança, porque tu passaste por um processo rigoroso onde tu perdeste muito peso, né? E depois tu te tocaste de usar energia e concentrar energia e virou um atleta. Era triatlon, né? Triatlon, Isso. exatamente.
existem também seniors triatletas, né? Também. Aliás, a senioridade está virando uma nova juventude, uma nova etapa de muito bom proveito. Na tua opinião, qual a relação que tu faz entre aquele sentimento teu e tentando falar para os jovens seniors o que eles deveriam olhar e ver, principalmente nas tuas pesquisas com a Stagema, assim. Perfeito. Acho que o grande ponto, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar é que para ser saudável não precisa ser um super atleta, né? Acho que esse é o primeiro ponto, e nunca é tarde para começar. Quando a gente analisa do ponto de vista da epigenética, né? O que é a epigenética? A gente tem a genética, né? E tem a epigenética que está acima da epigenética. Que ela é, vamos dizer assim, cada pesquisa fala uma coisa, vamos dizer assim, mais de 70% da nossa saúde, ela é resultado dos nossos hábitos. E dentro disso, existe é importante a gente compreender a diferença da questão da idade cronológica e idade biológica, né? A pessoa pode ter 60 anos, mas ela tem o corpo de quanto? De 80 ou de 40, né? E aí dentro disso, tu mencionou a questão da energia, sem dúvida, eu acho que a questão, e até trazendo, eu vou fazer um gancho aqui, se tu me permite, do ponto de vista histórico, a evolução da humanidade, ela passou por um maior direcionamento e otimização da utilização da energia. Eu vou dar um exemplo. Antigamente, eu pegar um chimpanzé, ele passava metade do dia mastigando, né? O processo de cocção dos alimentos foi um grande salto evolutivo. Começou, então o ser humano passou ao invés de despender muita energia se alimentando, começou a sobrar energia para outras coisas. E a evolução, e eu estou levando isso até de um ponto de vista mais amplo, até mesmo um pouco holístico, do desenvolvimento humano, né? Em que ao momento que a gente consegue nos alimentar de uma maneira mais inteligente, absorver mais nutrientes, né, a gente começa a sobrar energia para fazer outras coisas. Então é basicamente isso. Eu me lembro, aos 10 anos, eu vivendo em um emaranhado, tudo era a capacidade de raciocínio, tudo é diferente. Eu não tinha energia para nada, né? E isso depois eu fui compreendendo, né, do ponto de vista fisiológico, né, hormonal, que tem. E isso, assim, a questão, por exemplo, do treinamento, a gente está falando da alimentação, mas só fazendo um gancho do treinamento, eu não faço musculação para ficar forte, eu faço musculação para aos 80 anos levantar da cadeira sozinho, né? Então é mais ou menos por aí, eu acho que a gente tem que olhar toda essa questão. Então é uma questão de consciência, né? Novamente temos aí o jeito de pensar a vida e esse interesse por tecnologia, né? Porque tu és um estudante de engenharia química, de farmácia, tu és um pesquisador nesse universo, né? Onde o mundo evoluiu tanto, né? Ganhamos tempo, muitas facilidades e eventualmente nós ficamos sedentários, com excesso de tempo, consumindo muitos conteúdos, ao invés de produzir conteúdos. E do ponto de vista de tecnologia, como é que tu chegaste nessa história de tecnologia? Porque uma questão inicial, quando tu falas em comportamento, né? E o que um comportamento e uma consciência resulta para o teu bem-estar físico, mental e tudo mais, mas tratando de alimentação físico, como que esse universo da tecnologia, esses novos elementos, esses novos produtos tecnológicos, eles vêm para ajudar o ser humano, porque pensa-se sempre na questão natural, mas alguns alimentos naturais são eventualmente sintetizados e até ficam melhores ou mais eficientes que um elemento natural da alimentação. Como é que tu chegou nesse ponto? Como é que tu encontrou a tecnologia? Como que isso aconteceu? Perfeito. Eu acho que a tecnologia a gente pode utilizar para o bem e para o mal, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é aquela: se as pessoas do bem tivessem a coragem e a audácia das pessoas do mal, o mundo estaria muito diferente. E quando eu comecei a me interar por esse... Bom, o meu propósito é levar uma alimentação inteligente para o mundo. Como? Eu comecei a descobrir que, na verdade, existe tecnologia para criar alimentos muito mais saudáveis, de igual sabor, né? Do que... Só que aí é o ponto do foco. Que a gente não vem ao caso questionar aqui para que rumo a gente está direcionando a humanidade, mas eu acredito que é o futuro. E aí, do ponto de vista da tecnologia em si, por exemplo, o que antigamente a gente dependia do açúcar, hoje a gente já consegue ter alternativas de adoçantes naturais, né? Ainda tem certos adoçantes naturais que deixam um gosto residual, mas já existem adoçantes naturais que não deixam um gosto residual. E aí eu trago isso na questão de facilitação
facilidade para as pessoas em ressignificar a sua alimentação. E aí entra a tecnologia também. Porque, por exemplo, se a tecnologia do mal, vamos dizer assim, utiliza conhecimento para criar produtos viciantes, né? E aí vem o caso que as pessoas... não é que elas estão acima do peso ou sem saúde porque elas comem demais, né? Elas comem demais por elas estarem inflamadas. Porque dentro do contexto evolutivo normal, estar acima do peso não é normal, né? E aí esses alimentos viciantes com principalmente lotado de açúcar, versões de açúcar, né? Maltodextrina, xarope de glicose, açúcar invertido, que começam a elevar a nossa glicemia e vão bagunçando nossos hormônios, principalmente gerando aí vamos dizer, a gente tem uma pandemia de resistência insulínica hoje no mundo. E de outro lado, com a tecnologia é possível gerar um produto de igual sabor, com aromas naturais, né? E aí, claro, direcionando o que a gente vai falar mais pra frente, mas a questão de otimização de absorção, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, quanto que o Homo sapiens absorvia de uma carne crua, né? Aí passou a cozinhar o alimento. Bom, qual é o próximo passo, né? Qual que é o próximo passo? Bom, então é como se fosse uma parede. Vamos trazer um exemplo do whey protein da Star Whey. Qual que é o próximo passo da carne? Em valor biológico, em capacidade de absorção. Tu vai comer um bife desse tamanho, quanto que tu absorve? Né? Então a questão a tecnologia também vem na questão da absorção. Não interessa só o que tu tá ingerindo, mas o quanto tu absorve daquilo que tu tá ingerindo. Muito interessante. Tu mencionaste desse presente maravilhoso aí, o Tratado de Fisiologia, daí Sim. já fiquei pensando, né? E tu mencionaste a questão da absorção e também de processos inflamatórios do organismo que vem através de um programa de alimentação equivocada. Eu olhei lá no teu site, aliás, parabéns pelo site da Stargate. Obrigado. Tem uma substância que me chamou a atenção, porque existe o universo de alimentação clínica, assim. Tu falaste aqui da questão de insulina, então diabetes, ou, por exemplo, celíacos, e aí tu falaste da glutamina. Me interessa muito saber disso, porque eu ando muito das tripas, como falo gaúcho. Como que o processamento, a absorção, ou essa questão molecular, explica um pouco pra gente, porque a gente sabe que comer salada e outras coisas é importante ter um prato colorido, como os nutricionistas falam, né? E como é que é essa questão, porque muita coisa ocorre no nível intestinal, é ali que se processa a questão alimentar, e essa questão da glutamina ou da alimentação clínica, como é que essa categoria de tecnologia alimentar resolve ou ajuda a melhorar muito essa questão? Perfeito. Se a gente for... Quanto dessa substância a gente encontra em alimentos, né? Quanto de... Eu vou explicar sobre a glutamina, mas só trazendo o gancho do brócolis, por exemplo. Você me dá um exemplo. Que gosto muito, aliás. Muito bom. Quanto de brócolis a gente precisa ingerir para ter o necessário de indol 3-carbinol, que é uma substância no brócolis que está muito relacionada a uma prevenção de desvio de rota metabólica hormonal que pode ajudar na prevenção do câncer de mama. A questão do resveratrol, né? Essa história, tem que tomar um vinhozinho no final de noite antes de dormir. Isso não existe, na verdade. Você pode suplementar o resveratrol. A questão da glutamina, da mesma maneira, é um aminoácido isolado que, assim, os nossos enterócitos, né? Enterócitos internos em intestino, né? E cito é célula. Então, as células do nosso intestino, elas amam glutamina, né? Então, e a saúde, né? Hoje o intestino é considerado como o segundo cérebro. Um corpo saudável, ele passa necessariamente por um intestino saudável, em uma maior absorção dos alimentos e uma permeabilidade intestinal. Não quero trazer termos difíceis, mas explicando basicamente. O nosso intestino, ele mais ou menos, ele que define o que passa para dentro do sangue ou não. Então, quando a gente tem um intestino inflamado, com excesso de alimentos inflamatórios, de outro lado, que não tem uma nutrição eficiente, como, por exemplo, a falta de glutamina, acaba passando mais substâncias que não deveriam para o nosso sangue. E aí surge um novo caminho para até mesmo doenças autoimunes, né, que psoríase, isso está muito relacionado com uma hiperpermeabilidade intestinal. Então, e a glutamina ela é fantástica, né? O Star Whey, por exemplo, a gente adiciona glutamina, adiciona também beta-glucana de Saccharomyces cerevisiae,
que ajuda também na questão da imunidade, né? Então, é basicamente o ponto. Tu pode, de um bife, quanto tu vai estar ingerindo de determinado aminoácido, sabe? Então, quando tu isola, até mesmo de custo, de verdade, né? A gente consegue uma redução de custo. Né? Ninguém consegue comer 5 quilos de brócolis por dia, né? Mas a gente consegue tomar uma cápsula pequenininha. Entendi. Mais ou menos por aí. Muito, muito bom. Então, o que tu estás nos dizendo, atenção, jovens sêniors, não é para deixar de comer as coisas que tu comes, mas Perfeito. fazer um balanço com suplementação. Naturalmente que uma orientação com um nutrólogo ou uma nutricionista é muito importante, né? Mas nós sabemos que estamos avançando na questão de tecnologia alimentar e aqui entra pelo universo da fisiologia, entender todo o processo, né? E entender que a gente precisa compensar coisas, né? Me conta um pouco a tua opinião sobre suplementos alimentares, porque eu vejo que tem muita coisa nas farmácias, nas prateleiras, inclusive com até marca das farmácias, porque é um mercado interessantíssimo esse. E muitas vezes o pessoal consome e parece que não existe uma entrega plena da promessa, né? Então, assim, tem de A a Z, não sei o que, do A até o zinco e não sei o que, não sei o que. Diz pra nós, qual é a tua visão sobre isso? Claro, tu tens uma marca, tu tens a pesquisa e aí é interessante a tua visão pra nós, pra esclarecer pra nós, assim, essa questão do um suplemento é baratinho ou mais ou menos, perfeito. Entende? Porque a gente olha, a embalagem é bonita, é colorida, tem lá as pessoas correndo e tal, e qual é que é a fé que a gente pode botar nisso? Perfeito. Eu acho que o conhecimento ele liberta, né? E as pessoas, a gente está entrando uma nova era em que as pessoas precisam aprender, os jovens sêniors aí, né? Precisam aprender a ler rótulo. Não estou dizendo para ser um especialista nisso, mas compreender alguns pontos básicos. Evidente que conforme a gente foi nos aprofundando em tudo isso de tecnologia dentro da história, a gente acaba descobrindo um monte de coisas, né? Mas sem querer, assim, do ponto de vista corporativo também, eu sempre brinco assim, tem o desenvolvimento, mas para o desenvolvimento chegar na prateleira, né, ele passa pelo marketing, passa pelo financeiro, passa por um monte de aprovações. E quando passa pelo marketing, aí a gente começa a ver produtos que, até mesmo com selos que as próprias marcas criam, selos criados no Illustrator, né, no Photoshop, Ingredients Premium. Aí tu vai dizer, mas quem disse que é Ingredients Premium? Não, é a própria marca, ok. Só que aí precisa ter o balanço da questão da informação e da conscientização. Bom, eu não entendo nada disso, né? E aqui aproveito por conta da nossa amizade também, por favor, me liberta disso, porque eu sou muito visual, gosto, e muitas pessoas são como eu. A gente olha uma embalagem bonita, eventualmente ela é cara, daí a gente acha que é ótimo por ser cara. Sim. E o que te deve olhar? Perfeito. Acho que a primeira coisa é o que não tem antes do que tem. Isso é bem importante. Tá? Então, por exemplo, corantes artificiais, muito encontrado em cápsulas. Então, esses olha aí, pessoal, encapsulados que tem azul brilhante, amarelo tartrazina, vermelho bordeaux, enfim, diversos corantes que até nem são aprovados na Europa, mas que a Anvisa aprova, por enquanto. O que mais? Qual que é o propósito daquele alimento? Por exemplo, suplemento de proteína. Ele tem que ter proteína. Aí tu começa a olhar ali nos ingredientes. Maltodextrina. Não, isso aqui é para dar peso. Sabe? Isso aqui é... Então, quanto menos açúcar. A não ser que você for um atleta endurance. O que é endurance? Que corre. Você não precisa de um suplemento de açúcar. Isso já cai por... E aí a gente entra no ponto, o que é fundamental hoje, né? Um dos nutrientes fundamentais é a proteína. Tanto que vem do grego, do próteos. Né? Próteos é aquilo que vem primeiro. Então é impossível a gente construir uma casa sem tijolos. Isso. Da mesma maneira, os tijolos do nosso organismo, né? A gente pode dizer que as células, mas são os aminoácidos. Né? E dentro do contexto de absorção, a gente consegue absorver muito mais de um whey protein, por exemplo, do que de uma carne. Né? Então, mas também, de outro lado, eu digo assim, esse medo que tem da suplementação. Isso. Eu lembro, porque eu nasci, né, eu lembro a minha avó falando assim,
meu Deus, o que é isso? É pote de astronauta. Ah, né? bem legal. Com muito medo, assim, e o normal era o pão francês, né, com um embutido junto. Só que a gente está entrando numa nova era, né? Então e precisamos estar abertos, né? Falaste em embutidos, né? Conta pra nós tua visão sobre isso. O pessoal adora uma salsicha, Sim. adora um salsichão e tal. Principalmente nesse embutido processado, ali tem muito sódio. O que mais tem ali? Perfeito, nitrito, nitrato, que é muito associado ao câncer, com estudos mesmo, tá? Então, não é... E às vezes as pessoas complicam a questão da alimentação. Vou trazer, por exemplo, salsicha. Salsicha é um alimento relativamente barato, né? Mas não é caro ser saudável, sabe? Eu não estou dizendo que você tem que tomar um whey protein para ser saudável, que você tem que expressamente obrigatório tomar um ômega 3. É interessante, né? Mas acho que ovo, né? Todo mundo tem acesso a ovo. Ovo é uma proteína, um alimento mais completo que existe na humanidade. Olha só. Né? Então e é aquele medo, e a gente cai no medo do colesterol, que isso já cai por terra. Essa questão do medo do colesterol, isso não é... Estudos, eu falo isso no meu livro detalhadamente, né? Quem tiver interesse, Poder Estilo de Vida, no meu site mateusvelter.com. A questão do colesterol. O colesterol ele é fonte, ele é matéria-prima dos nossos hormônios esteroidais. É impossível fazer testosterona se você não tem colesterol. Aliás, um grande problema dos homens mais de idade avançada. Sem dúvida. Né? E aí, trazendo para o ponto da alimentação, da tecnologia do alimento e vamos dizer assim, se a gente está fazendo uma obra, o pedreiro, né, ele tem... O carrinho do pedreiro vai ser o hormônio. E o cimento é o nosso alimento. Tá fácil de entender, hein, pessoal? Então, por exemplo, se você tem os hormônios, não adianta você só ter alimentos se você não tem hormônio, você não tem o carrinho que leva de um lugar a outro. Tá? E de outro ponto, não adianta só ter hormônio se você não tem nutriente. Né? Porque aí o carrinho de mão vai estar vazio. Vai vazio. Então, essa compreensão é fundamental. Sim. Tem um aspecto, assim, que a gente fala muito, falaste antes de um sistema inflamado, né? Sim, perfeito. E aí a gente vê, falamos aí que alguns alimentos têm alta toxicidade porque são carregados de, sei lá... adoçantes artificiais. Coisas que preservam também ali para durar mais. Conservantes. Por exemplo, sim. Né? Então, qual é a tua visão que a tecnologia alimentar pode auxiliar na desintoxicação de um sistema, por exemplo? A gente sabe que tomar muita água é bom, é legal, mas também não tanto, porque tem correntes que falam que sobrecarrega os rins, etc. Como é que tu vê essa história de desintoxicar e como a tecnologia alimentar pode contribuir nesse processo? Porque às vezes a gente está um pouco prostrado, né? Tu falaste lá, lembrando da tua infância, isso está acontecendo muito também na senioridade, uma canseira que tu não sabe de onde vem e tu vai ver, tu tá intoxicado, tá um pouco inflamado, ou às vezes fica com acidez também, é muito comum, muita gastrite, muita acidez, azia, né? O sênior vai se deitar à noite, aí ele já recomendo que ele não coma depois das 19 horas e tal. Isso tudo faz parte de um sistema que está ali sofrendo, intoxicado. Como é que a tecnologia alimentar ajuda a desintoxicar, talvez combinada com outros alimentos? Perfeito. Associações de vitaminas, por exemplo, protocolos específicos. Aí, claro, é interessante ter o acompanhamento profissional sempre. Dá um exemplo, tu trouxe dos conservantes. É que é muito fácil criar um alimento e tocar ali benzoato de sódio, sorbato de potássio, o negócio está pronto. Aí tô falando do ponto de vista do desenvolvimento, que é o que eu sou. Eu sou um desenvolvedor de produtos, então eu convivo com isso diariamente. Agora, é possível utilizar um extrato de alecrim, por exemplo, em alta concentração, que vai ter um poder ali antioxidante muito interessante, que exige um controle de outros fatores no desenvolvimento do alimento, por exemplo, atividade de água, precisa ter um controle maior para isso, que são outros termos técnicos que não vêm muito ao caso, mas existe tecnologia para isso. E aí, de outro ponto, a questão da falta de energia, assim, o nosso corpo está mais combatendo a questão da nossa inflamação do que propriamente disponibilizando essa energia para que a gente possa viver a nossa vida, vamos dizer assim. A questão da acidez, por exemplo, hoje a gente vive, é muito comum as pessoas entrarem para a terceira idade por falta de enzimas digestivas, né? E aí chega no médico, tá com acidez. E aí, enfim, o médico, dependendo da corrente, ou ainda não tá muito atualizado, e ele só olha pro lado do
o inibidor de bomba, não vou falar o nome comercial, mas do inibidor de bomba de prótons, na verdade. Inibidor de acidez. De acidez, que é aquele remedinho. Só que aquilo ali, o que ele está acontecendo? Na verdade, a causa da azia, muitas vezes, né? Enfim, procure um profissional sempre. Mas o excesso de ácido tem o fator causador, muitas vezes, é a falta de enzima. Então, se suplementasse enzimas digestivas, como, por exemplo, amilase, uma lipase, amilase que digere né? Lase de amilase, lipase, uma bromelina que vem do abacaxi. De novo, a questão do brócolis. Pode comer quantos abacaxis tu quiser, né? Mas tu pode fazer um suplemento da bromelina, né? Que é aí que vai ajudar na digestão. E aí entra a tecnologia. Entra a tecnologia. Tu pode comer mamão, que deve comer também, né? Não é que a gente vai comer só cápsula, né? Talvez no futuro, não sei. Não arrisco dizer. Não quero... Ou o pessoal que vai pra Marte, lá na nave do Elon Musk. Mas do mamão a gente tem a papaina, né? Então, que é uma outra enzima digestiva que aí a gente está olhando para a causa e não apenas para o sintoma. E essa enzima do mamão, a papaina, ela já está sintetizada e já encontra... Sim, e assim, gente, num custo super acessível, sabe? Só o que precisa é informação, sabe? Porque, E é isso que a gente está fazendo aqui, né? É isso que a gente está fazendo aqui. Muito bem. Uma questão que é muito relevante, né? A gente vai perdendo também a questão de energia cerebral, energia para ler. Eu amo isso. Né? Então aqui já tem uma área fértil para a gente explorar, né? A canseira mental, que falam, né? A falta de energia mental. Eu tô lendo, e outra, a gente tem também hoje, para se virar nos 30, né? Porque tem aí transição de carreira, tem várias coisas que acontecem nesse universo da senioridade, outras preocupações também, né? Processos de começar, pessoas que falam em aposentadoria e o que fazer agora e tal, e aí tu começa a entrar num ciclo vicioso de cansaço mental e processo de... tu perde aquele brilho, ou talvez aquele impulso criativo, até que tu precisa, justamente nessa fase, para criar novos projetos, criar novos horizontes para ti, para tua vida, enfim, né? E nós já vamos chegar lá na espiritualidade, outro tipo de energia, que também eu acho que tem tudo a ver com o nosso organismo físico. Mas como é que tu vê essa coisa? Porque é meio pandêmico, assim, sabe? Sim. Essa questão de... E aí o pessoal toca substâncias, vai no psiquiatra... Sim, e estimulantes, né? Ou muito café. Eu sou movido a café, mas eu espero que tu não condene isso, né? Não, tudo bem. Acho que tudo com moderação. Tudo com moderação. Tá, e sem moderação. Não, isso é outra conversa. Mas falando dessa questão, assim, do cansaço mental, da energia que o cérebro recruta para a gente poder pensar, ler, até produzir, né? Tu falaste de escrever, o meu livro, olha que legal, né? Mas eu vejo que muitas vezes na senioridade a pessoa já tem toda uma trajetória, toda uma experiência, tem muito para contar, tem legados para registrar e deixar para o mundo, e o cérebro está cansado. E como é que faz, Matheus? Uma idade tão linda, por exemplo, eu acho que grande parte dos meus amigos, das pessoas que eu convivo, elas são seniors, né? Porque a gente aprende tanto com as pessoas que têm mais conhecimento ao longo, que já passaram por muita coisa que a gente vai passar ainda. E a questão por exemplo, a nutrição do cérebro, a gente pode separar em algumas frentes, tá? Tem a questão do mundo de estímulos que a gente vive hoje, né? A geração do TikTok, em que cada vez um vídeo precisa ser mais curto para as pessoas prestarem atenção. E aí entra até mesmo na educação das crianças, em que a coisa mais fácil que um pai tem é tocar um tablet e tá resolvendo o choro daquela criança. E isso vai nos viciando em dopamina. Então a gente vive um mundo em que a gente está dessensibilizado à questão da dopamina. A gente precisa de muito estímulo, e aí, para fazer outras coisas, a gente começa a faltar. A dopamina está muito relacionada à motivação também, né? Do ponto de vista da alimentação, o melhor metabolismo energético, tá? Eu vou traduzir isso aqui de uma maneira muito simples. O nosso cérebro tem frentes, muitas vezes o cérebro precisa de glicose, né, para funcionar. Aí eu sempre trago o exemplo dos esquimós, né? Os esquimós então não pensam, né? Porque o que um esquimó come? Ele come peixe, basicamente, gordura de peixe, né? E eles vivem super bem, né? Então aí entra a questão do ômega 3, né? Que tem um potencial anti-inflamatório,
do DH especificamente na questão das células glia, dos neurotropínios e há outros suplementos, ácido alfa-lipoico, fosfatidilcerina, enfim. Só que antes de ir para isso, é mais simples tu começar a remover. Eu acho que ser saudável é simples. Às vezes difícil é ser simples o suficiente para se permitir ser saudável. Entendi. Né? Então é mais ou menos por aí. E a questão dessa falta de energia, realmente, a pessoa que vive viciada em glicose, porque o açúcar ele vicia, né? Começa a depender apenas, pensa assim, 2 rotas, vamos simplificar, tem mais rotas, né? Mas a gente pode pegar a energia das gorduras ou dos carboidratos. Se a gente fica dependente dos carboidratos, ao momento que faltar carboidrato, acabou a energia. Agora, se tu tem um metabolismo energético de gorduras, e como é que obtém isso? Diminuindo a quantidade de carboidratos que a gente ingere, ingerindo mais proteína, ingerindo mais gorduras boas, naturalmente presentes nos alimentos, né? Dessa maneira, a gente consegue otimizar o nosso metabolismo para obter energia também da gordura, né? E com isso, ter clareza mental, porque realmente numa fase tão linda como aqui entram os jovens seniors, como continuar para levar adiante a sua mensagem, o seu legado, tudo que construiu ao longo da vida. É porque a nova geração precisa disso. A nova geração precisa dos jovens sêniores, isso eu tenho certeza. E aí nós falamos em cérebro, nós falamos em disposição, em ficar ligado, e tem uma outra coisa que eu sou obrigado a perguntar. Como que a tecnologia alimentar influencia também as questões de disposição para a sexualidade? Por quê? Vamos romper os tabus. Perfeito. A gente chega na senioridade e quer ter uma vida sexual feliz, a gente quer ter bons relacionamentos, né? É todo um conjunto, né? Nós falamos aí na absorção, falamos em como o cérebro e a disposição pode melhorar, mas, se falta, né, energia sexual, também começa a perder a graça, né? Como é que tu vê? E também associo isso ao sono, também, que é outra dimensão importante. Então, fala para nós da tecnologia alimentar para a questão de auxílio no universo da energia sexual e também no descanso, no sono, e ter porque muitas pessoas têm insônia e pode ser um aspecto de preocupação, mas pode ser um aspecto da fisiologia também. Perfeito. E quando a gente analisa a fisiologia, a gente vai para 2 caminhos aí na questão da sexualidade, da atividade, da capacidade sexual do jovem sênior, né? Porque existe o ponto de vista hormonal, que aí tem recursos, como por exemplo a modulação hormonal, que precisa quebrar um tabu nisso, né? Modulação é diferente de ficar usando em altas dosagens suprafisiológicas, não. Modulação é aquilo que você precisa, né? Entra não só de hormônios sexuais, a modulação desses hormônios sexuais, a questão da ocitocina também, que hoje tá aí, mas e do ponto de vista a tecnologia dos alimentos sempre vai fazer uma coisa, ela vai ou otimizar um nutriente que está na natureza e aumentar a disponibilidade daquilo de uma maneira concentrada e mais prática, né? E substituir certos ingredientes artificiais que tem em alimentos, ou, por exemplo, principalmente a questão do açúcar. Hoje a gente tem, vou dar um exemplo do stevia, tá? Um adoçante que muita gente tem preconceito. Preconceito não, mas que é ruim, tem gosto metálico, tem gosto residual, e existem inúmeros tipos de stevia. A gente utiliza no Starway, por exemplo, o RebM, que é um tipo que parece açúcar, e não estimula a insulina, né? E aí, caindo para a questão da energia, dos hormônios sexuais e a consequência disso na disposição e capacidade sexual do jovem sênior, uma alimentação lotada de carboidratos refinados, né, ela vai ter o jovem sênior vai acumular mais gordura, né? Quanto mais gordura acumula, mais atividade de uma enzima que se chama aromatase, que começa a converter testosterona em estrogênio, e aí o que a gente vê? Eu sempre digo, é a avó mandando o vô, né? Porque isso, do ponto de vista hormonal, as mulheres, conforme envelhecem, aumentam a capacidade, a testosterona disponível no organismo, e os jovens sêniors, aqueles que não se cuidarem, começam a diminuir a testosterona e aumentar o estrogênio. Então, buscar alimentos que possam tecnologias para conseguir realmente tirar o açúcar da sua vida, por exemplo. E não precisa ficar com medo de adoçante. De fato, existem adoçantes artificiais, que aí
são prejudiciais à saúde. Mas um adoçante como stevia já é meio caminho andado para você começar a mudar seu estilo de vida. Legal. E tudo que nós estamos falando tem a ver com bem-estar, com estilo de vida, com saúde, e dormir bem é bem importante, né? Sem dúvida. E dentro desse universo de componentes alimentares tecnológicos, que não seja sonífero, lógico, né? Mas o pessoal às vezes procura um suplemento que, entre aspas, está escrito na embalagem, é natural, ou vem da natureza, enfim, vem de uma erva especial ou de uma planta, né? Aliás, o país é muito rico, né, nessa na fitoterapia e elementos assim fitoterápicos que também eventualmente fazem parte de compostos, né, de tecnológicos de alimento, mas dormir bem é tão importante, né? E olha só, a gente fez todo um passeio pela fisiologia, chegamos na atividade mental, tem um aspecto aí de também comportamento, claro, né? Desde o começo da tua história, tu citaste comportamento. Eu sempre linko, né? Tem que linkar comportamento e conscientização e tudo. Então, é todo... Tu falaste a palavra holística, eu sou muito encantado com essa palavra, porque traz um conceito desse holos, desse todo, de como a gente percebe a vida. Mas o descanso faz muito bem. Então, às vezes a gente tá cansado, como a gente falou, né? Ou seja, o processo de inflamação tá recrutando energia, então tu cansa, e aí tu vai descansar, aí tu não dorme bem, tu não descansa bem, e daí tu acorda no outro dia, e aí tua irritabilidade aumenta, e é uma questão hormonal, certamente, porque... Né, é o famoso vinhozinho pra dormir bem, né? Que aliás, né, pô, eu me autocondeno, né, porque eu gosto muito de um vinhozinho, mas quando passa do limite, se a gente não se cuida, percebe que tá num processo vicioso. E tu falasse antes, das telas, das tablets, né? Então, hoje também, na educação, fala-se muito do addiction, então, adições, né? Que vem da dopamina. Que vem da dopamina. E o açúcar também, como tu falaste. Então, assim, é todo um cuidado. E a gente tá falando aqui de um processo de desintoxicação. Então, para desintoxicar, acredito eu, que tu precisa uma boa noite de sono, ou pelo menos as poucas horas, porque a gente vai ficando mais velho e vai dormindo menos por natural, isso faz parte. Mas a qualidade do sono, assim. Perfeito. É a velha história, eu durmo, mas eu não descanso, né? Acordar cansado. Trazendo para o contexto da tecnologia dos alimentos, por exemplo, suplementos de GABA, suplementos de triptofano, que de novo, você pode comer um monte de aveia, né? É legal, é interessante, sim, tem que comer, né? Tem que comer. Mas para um nível a mais, é interessante, talvez, um suplemento de triptofano, magnésio, por exemplo. Magnésio é outro suplemento que eu tomo, eu e a minha esposa, Samantha, que é nutricionista da Stargene também, uma profissional incrível e é a mulher da minha vida. Olha aí, que mas ela até que confesso que foi ela que me ensinou essa questão do magnésio, né? Porque eu não dava muita bola, porque a gente vê o artigo, às vezes a gente não testa na prática, e aí tá o jovem sênior, né? Tá ouvindo isso aqui, mas de tudo isso aqui, né? Qual é o caldo que vai tirar de tudo isso aqui, né? Porque a gente só tem transformação na nossa vida quando a gente parte pra prática, né? E tem que tirar esse medo, tipo assim, eu preciso começar quando tiver perfeito. Porque semana que vem eu vou começar na academia, porque aí eu vou fazer 3 vezes semana, porque aí eu vou suplementar X, Y, Z, né? Não, mês que vem, aí eu vou começar tudo certinho. Por enquanto eu tô deixando assim, a questão do comportamento, né? Mas do ponto de vista, por exemplo, gente, o vinho, ele pode te gerar uma sensação de relaxamento, mas ele dificulta a questão do sono REM, né? Que REM é assim, Rapid Eye Movement, né? Então é um momento, o sono é 1, 2, 3, 4 REM, as fases do sono, e na fase REM é um momento que a gente tem uma liberação hormonal diferente, né? Que realmente tem uma profunda reparação tecidual, e remédios tarja preta dificultam, diminuem o período que você permanece na fase REM, o álcool também, e aí vem a questão de dormir e não descansar. E dentro de toda a questão do sono, é importante a gente mencionar a questão do ciclo circadiano, que é influenciado por até mesmo pelas marés e tudo, né?
que basicamente é o ritmo natural que a gente tem que entender que o seu código genético ele não é fruto dos últimos 100, 200 anos, né? É fruto de milhares de anos. Exatamente. E ao longo disso, toda a regulação hormonal do nosso corpo, quando a gente acordou, tem o cortisol liberando, tem a questão da dopamina, aí vai mudando ao longo do dia, vai tendo picos diferentes de hormônios ao longo disso. E na noite, muitos jovens sêniores podem se aproveitar também da questão, evidente, procurar um profissional, mas da questão da melatonina. Né? Tem a parte de nutriente, a parte de hormônio. E de novo é o carrinho e o cimento para nutrição. Então, eu mesmo eventualmente utilizo melatonina em baixas dosagens, assim, e assim, é incrível. Te dá um relaxamento, né? Sim, Tu falaste do período ali, ou da fase REM do sono, né? Ali é o campo dos sonhos, né? Sim. Ali é o campo dos sonhos. E muitas pessoas acordam e não lembram do sonho porque talvez não entraram lá, né? Não estiveram lá. Isso é importante, né? Você lembra do seu sonho? E você anda sonhando, né? Então, é importante. Não, eu não sonho. Eu não sonho, não sonho. Tu falaste antes de beta-glucana. Beta-glucana. É um nutriente que ele está mais associado à aveia, né? Ele é mais conhecido, mas recentemente veio a beta-glucana de um outro nutriente, que é Saccharomyces cerevisiae, que é fundamental para a imunidade, acho. Como é que eu vou... Se eu pegar um corte disso aqui, vão me crucificar, mas é como se fosse uma vacina natural. Ela deixa o teu corpo, o teu organismo pronto para estimular de uma maneira mais inteligente aos estímulos externos do ambiente. Ou seja, uma turma que combate, né? Exato. Melhora a resposta. Na verdade, não é ela que... Ela gera uma sinalização para as células do nosso organismo. Quando pegar alguma coisa, um vírus, que toda hora tem vírus por aí, tem bactéria, né? As pessoas ficam... Mas, gente, é normal isso. Hoje a gente vive uma coisa... Eu vejo, às vezes, as mães com crianças de 2 anos não podem encostar na grama. Mas, Jesus, ali que está a imunidade. Sim, pois é. Ali que está a imunidade. E a beta-glucana vem nisso. É um nutriente que nessa versão, que é diferente da aveia. A aveia é para uma outra questão. Otimiza a imunidade. Isso é alta tecnologia alimentar. Sem dúvida. Tem estudo por isso. E tem uma coisa que tu falaste, né? Tem uma combinação, uma dobradinha, assim, que é viciante, que é vinho com chocolate, né? Vinho com chocolate. E assim, o Matheus fala das coisas saudáveis, eu falo das coisas viciáveis, então presta atenção, não faça como eu. Mas eu estou na busca, até essa entrevista aí vai render frutos, porque eu vou consumir alimentos tecnológicos, certamente. Mas aí a gente está falando da dobradinha e o chocolate. E o chocolate a gente entra no cacau. E o cacau é uma substância, tipo, milagrosa, também os povos andinos, como usavam, e tem coisas aí que estão sendo revisitadas agora da ancestralidade dos povos, e como é que o cacau entra na questão da tecnologia alimentar e na composição, assim, das coisas que tu faz, porque é gostoso também, né? O cheirinho, o brand sense também tem isso, como alguém que desenvolve produtos. E essa é a questão da tecnologia. De um lado é levar funcionalidade, né? Flavonoides, por exemplo, do cacau, antioxidante, o poder antioxidante do cacau, e aí importa a fonte. Tem cacau que é torrado, tipo café, né? Que é torrado dele, e da onde vem esse cacau também, né? E tem a questão do sabor, que a tecnologia, assim, se eu for dizer qual é a principal função, a primeira função da tecnologia, antes da gente pensar em otimização, é mostrar para as pessoas que é possível se alimentar de alimentos saudáveis com o mesmo sabor. Com o mesmo... Gente, eu sou meio suspeito, meu Starway tem gosto de Nescau. Né? Só que não tem, não tô falando marca aqui, de achocolatado. O Starway tem gosto de achocolatado e não vai ter açúcar, né? Não vai ter leite, que vai ter ao longo da vida, né? A gente vai diminuindo a produção de enzima lactase. Então, e do outro ponto de vista da questão da caseína, que é uma proteína inflamatória do leite, tem um alto peso molecular e que é uma proteína que começa a machucar a parede do nosso intestino. De novo, pensa que o intestino, como a mão, assim, né? Quando o seu intestino começa a ficar muito aberto, começa a ter uma hiperpermeabilidade intestinal. E o saudável é uma membrana semipermeável, em que deixa para passar algumas coisas para o sangue, né, e algumas coisas ficam aqui. Então, e esses alimentos inflamatórios vão atrapalhando essas membranas, né,
Que protege. Aliás, as microvilosidades, né? Mas na parte que protege o nosso organismo. E o cacau gera sabor, né? É incrível e é super antioxidante. Aliás, tu estava me mostrando antes o teu laboratório, pessoal, preciso comentar, e tem alta tecnologia no laboratório. Um prazer sempre falar com alguém que entende muito do que faz, e fornecedores, né? Sim. Fornecedores importam materiais de altíssima qualidade que tu colocas nos produtos, né? A gente, desculpe, jovens sêniors, a gente faz um jabazinho aqui, porque é muito importante disseminar o que é bom. Então o canal vem para isso também. Nós vamos já começando a querer nos encaminhar para o final da nossa saborosa conversa. É uma pena, mas... E mensagem que tu pode dar, porque tu és um menino super saudável, tu aprendeste muito sobre como ter uma alimentação saudável, uma vida saudável, e é como tu mencionaste antes, né? Eu tenho uma vida saudável para poder levantar sozinho aos 80 anos, ou ter uma independência, né? E isso é muito importante, assim, tipo, pegar o carro e visitar os filhos aos 80 anos é muito legal. E ter limitações em função de ser relapso com a alimentação e com a saúde é uma história triste, né? O que tu diria para essa turma, assim, por onde começar? Tudo bem, tem a tua marca, o pessoal pode entrar em contato, tem o teu livro que também ilustra bastante coisa bacana, coisas que a gente vai deixar na descrição, mas tu pode repetir onde o pessoal encontra esse teu livro. Ele é um e-book? É em formato e-book. É uma linguagem extremamente didática, né? Acessível. Quem quer um pouquinho mais de conteúdo vai encontrar ali. Quem quer uma coisa mais prática, objetiva, vai encontrar ali também. Eu abordo sobre toda a questão, então, desde da alimentação, estilo de vida, treino, sono. Tem profissionais também que fazem alguns links dentro do livro, com 30 páginas de referência bibliográfica, então não é uma questão eu acho que o principal é simplificar. Porque quando a gente vê qualquer ressignificação de estilo de vida, né, você precisa gerar um novo estímulo-recompensa. O jovem sênior que está aí, de repente ele está até assistindo esse episódio meio, será que eu consigo? Será que... Simplifica, sabe? Porque é um momento que a gente começa a simplificar as coisas e começa a ter a recompensa dessa... Porque é possível. É isso que precisa. Eu sei que talvez fica muito sem. Como é que eu posso explicar isso? Fica meio no ar, assim, é possível mudar, mas há um momento que você começa a buscar mais conhecimento, você começa também a conviver com mais pessoas que buscam o estilo de poder do meio aí, né? E você começa a gerar novos ciclos de estímulo e recompensa por meio da alimentação, alimentos naturais, né? Se existe o ovo na natureza, não é porque o ovo faz mal. Isso também não é por acaso, parece que o nosso criador é hiper inteligente, muito mais do que a gente imagina. E, bom, eu só posso agradecer imensamente todas as informações. O que eu e muitos contemporâneos sempre se perguntam, né? Além de por onde começar, se perguntam mais ou menos em quanto tempo, porque a gente negocia as coisas, entendeu? Em quanto tempo a gente começa a obter um certo resultado, ou ver uma pequena transformação, por exemplo, sei lá, na rotina da vida, começando a buscar alimentos tecnológicos. Eu acho que a primeira coisa é cortar o açúcar, só para fazer corta o açúcar, né? E aí utiliza adoçantes se for necessário, tá? Adoçantes naturais, não é assim, que o adoçante vai ser uma bengala. Uma bengala, mas bengalas a gente pode utilizar com inteligência, não é? Isso. E aí, em cima disso, eu vejo assim, normalmente em 2 semanas a pessoa começa a sair daquele vício do açúcar, tá? Entenda que eu não estou dizendo que você tem que sair da questão do emagrecimento, quantos quilos, não é isso, porque é o momento que você se libertar do vício do açúcar e de outras questões, até mesmo o álcool, né? Começa a sobrar energia para ter motivação, né, para você ir em busca de uma nova sintonia de atuação. Eu gosto muito de falar isso. É uma sintonia de atuação. Você começa a acessar uma nova frequência na sua vida que é transformadora e é muito melhor do que a realidade de um organismo. Assim, a felicidade em um organismo saudável, ela é muito mais feliz, vamos dizer assim.
a vida, ela é muito mais bela em um organismo saudável. Maravilha. Então isso de uma maneira... E aí a gente cai finalmente no campo da energia da espiritualidade, que aí você tem já disposição, inspiração para criar novos recursos, criar uma vida nova, criar novos horizontes, se conectar com o divino e por aí vai. Isso é outro assunto para outro episódio, que nós vamos falar bastante também de espiritualidade. Querido Matheus Welter, muito obrigado por essa oportunidade de conhecer tanto. Eu, não tem jeito, imediatamente vou começar a consumir esses produtos tecnológicos, porque a gente tem que melhorar cada vez mais, ficar mais feliz, como disse o Matheus. Matheus, mensagem final para a turma e muito obrigado. E eu que agradeço, parabéns, incrível esse projeto. A mensagem final é suplemento, não é só para atleta, né? E você pode sim começar agora. A gente nunca voltar atrás do nada, a gente pode começar agora e construir um novo final. Né? E busque os seus motivos, talvez seus filhos, talvez sejam seus netos, talvez seja a sua esposa, ou seu marido, enfim. Quais são os motivos a motivação, né? Os motivos que vão levar e sustentar a sua ação por uma nova vida que sim é possível, com muito mais energia, muito mais disposição, muito mais capacidade intelectual, muito mais realização numa fase tão linda dessa transcendência que a gente da pirâmide de Maslow, a gente começa a sair da base que fica apenas focado em questão da alimentação, de estímulo, e a gente começa a transcender, e os jovens sêniores acho que tem muito legado para trazer. Acho que é mais ou menos por aí. Muito obrigado, Matheus. Queridos jovens sêniores que nos assistem, por favor, deem like, compartilhem. Esse é um conteúdo feito com muito amor, muito carinho para vocês. Olha só a produção. Aliás, estamos aqui na casa do Matheus, na empresa do Matheus. É verdade, Estúdio Hydrogen, né? Que é um estúdio, né? Então fica a dica para quem mora aí na Grande Porto Alegre explorar esse espaço maravilhoso que eu já estou explorando com muita alegria. Matheus, muito obrigado. Jovens sêniores, vamos nos alimentar com tecnologia, comer bem, viver bem, ser feliz e até breve. Até a próxima.